Beleza? Bom, então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre divisão, certo? E é isso. O objetivo é tirar dúvidas, esclarecer por quê? Porque a partir da divisão é onde começam os grandes problemas dos alunos. Por quê? Porque se você não souber dividir, já vai ter dificuldade lá na parte de frações e tudo mais, certo? Então é importante que você saiba dessa parte de divisão, saiba das propriedades, né? E elas vão ser muito úteis na hora dos cálculos, beleza? Então, pessoal, vou colocar a vinheta e depois da vinheta vocês já vão ver aqui o meu papel, tudo bem? Então, vamos que vamos. Fui! Então, a gente tá aqui, ó, já no meu papel, beleza? Vamos que vamos ver sobre a divisão. Esse é o tópico de hoje, divisão. A gente já tem, querendo ou não, uma noção, né, do que é isso. Você tem uma certa quantidade, né, de elementos, sei lá, vamos pegar aqui a ideia básica, né? Você tem 15 elementos. Colocar aqui. Pronto, tem 15. Ou 15 não, desculpa, 25, né? 5 conjuntos de 5 elementos, beleza? Então o que é que nós temos aqui nesses 5 conjuntos? Às vezes nós queremos dividir para um determinado número de pessoas, vamos supor. Nesse aqui nós queremos dividir entre 5 pessoas. Então o que é que a gente vai ter? Cada pessoa vai ficar com um desses elementos, certo? Então, ó, esse aqui vai para a pessoa um, esse vai para a pessoa 2, esse vai para a pessoa 3, esse vai para a pessoa 4 e esse vai para a pessoa 5. Beleza? Então é bem simples, pessoal. A lógica é fazer divisões iguais, tudo bem? Teoricamente, né? Então, ó, aqui nós temos 25 elementos e foi dividido, né? Esses 25 elementos foram divididos para 5 pessoas, resultando em o quê? Em 5 grupos, cada grupo ficou com uma pessoa, né? De 5 elementos. Beleza? Querendo ou não, essa é uma das ideias iniciais, certo? Se liga, isso aí, a matemática, como tudo, né, que a gente conhece, ele foi surgindo de que forma? Foi surgindo de necessidades humanas, né, de organizar as coisas e tudo mais, quantificar. E com a matemática não é diferente. A divisão, esse processo de divisão já surge mais ou menos com essa lógica. Para vocês terem ideia, por exemplo, os comerciantes eles tinham alguns problemas, né, nessas divisões aí. Divisão, por exemplo, de pesos, divisões de quantidades e tudo mais. Vamos supor, você tem 2 elementos, vai dividir para 3 pessoas. E aí, como é que fica? Então, a partir daí é que tiveram, né, o desenvolvimento das frações, tudo mais. Esses estudos, beleza? Mas o que eu quero que você entenda nessa etapa é só a lógica por trás da divisão. Divisão é isso, o ato de dividir, fragmentar, quebrar em partes iguais. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o papel. Então, o que é que nós temos? Nós temos, pessoal, o que? A lógica da divisão. Então, ó, lógica. Deixa eu colocar aqui, lógica. A lógica ou interpretação é a seguinte. Nesse caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos o 25 dividido por 5, né? Então, a lógica é a seguinte, você se perguntar
Quantos 5, ó? Aqui tem um 5, aqui tem outro 5, aqui tem outro 5, aqui tem outro 5 e aqui tem outro 5. Então, a lógica da divisão é quantos 5, né, existem nesse 25 aqui, né? Em 25, para não escrever, né, a palavra. Quantos 5 existem em 25? Então, essa é a lógica. Então, nós sabemos que são 5 5, beleza? Tá dando para captar a ideia ou tá nebuloso? Vocês vão avisando aí no chat, tudo bem? Então, a ideia é essa. Você dividir algo é você fazer essas divisões, essas quebras em partes iguais, certo? Então, em 25, quantos 5 existem dentro dele? Então, a gente já sabe que são 5, beleza? Outra lógica que você pode fazer é por meio das somas, né? Vamos colocar aqui lógica 1, lógica 2. Que lógica 2 é essa? É a lógica das somas. A gente sabe, ó, é uma espécie de multiplicação. Querendo ou não, a divisão não deixa de ser uma operação parecida, né, com a multiplicação. Como assim, professor? Assim, ó, para a gente ter o 25, a gente vai pensar do 5, mais o 5, mais o 5, mais o 5, mais o 5. 5 vezes. Vai resultar nos mesmos 25. Então, a lógica 2 é aqui, ó, foi a lógica da multiplicação. Multiplicação, né? A lógica, lembrando, viu? A lógica, que aqui é uma adição. A lógica é a seguinte, ó. Aqui não tá vendo 5 parcelas iguais? Ó, iguais a 5, gerou 25. A divisão vai ser por meio da subtração. Então, a divisão você pode interpretar como sendo essa subtração, ó. 25 menos quem? Menos 5. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. 5 vezes. Beleza? Então, essa é a lógica da divisão. Você vai retirar, você vai fragmentar, certo? Essa é a segunda lógica. De tal modo que você saiba quantos 5 tem em 25. Quantos 5 cabem no 25. Beleza? Deu para captar a ideia aí? É bem simples, né? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vão tirando, beleza? Eu só estou organizando aqui. Essa é a lógica inicial da divisão, tudo bem? E aí, professor, como é que... E os elementos da divisão? O que é que a gente vai ter? Isso vai servir para alguma coisa? Vai sim. Por incrível que pareça, lá no terceiro ano, né, dependendo de que série você esteja vendo, nós vamos ter um tópico chamado polinômios, por exemplo. Lá em polinômios, vocês vão ver a divisão de polinômios. E por incrível que pareça, esse tipo de conhecimento vai fazer falta lá, tudo bem? Então, e aí? Como é que a gente faz? Bem simples, tem calma, vamos aqui para o meu papel, certo? Deixa eu voltar aqui, ó. O que é que nós temos? Vamos colocar aqui elementos. Elementos da divisão. Nós temos o seguinte, ó, de forma bem genérica. Nós temos vou chamar a mesma nomenclatura, né? Que a gente usava praticamente lá em polinômios. Opa, esse aqui é o D. Aqui o Q e aqui o resto. Então, ó, o que é que nós temos? Esse camarada aqui vai ser o nosso dividendo. Beleza? Esse camarada aqui vai ser o nosso divisor.
é ele quem vai estar dividindo, tudo bem? Então, vamos pegando aqui, ó, 25, vou fazendo logo um exemplo simples, dividido por 5. O mesmo exemplo que a gente fez. O quociente, pessoal, ele vai ser o resultado, né, dessa divisão aqui, ó, do P pelo D. Então, a gente achou lá, qual foi a pergunta que nós fizemos? Quantos 5 existem no 25? Então, quantos 5 existem no 25? A gente sabe que a resposta é 5. Então, ó, a gente coloca aqui, ó, meio que é essa a resposta, certo? E como foram partes exatas, né, 5 quantidades exatas, né, para chegar em 25, nós tivemos que o resto se tornou 0. Então, esse resto, ele vai indicar uma informação que a gente vai ver depois. Tudo bem? Essa é a lógica básica da divisão. E o que é que nós sabemos mais? Nós sabemos do algoritmo da divisão. Algoritmo da divisão. O que é que nós sabemos sobre esse algoritmo da divisão? O que é que seria isso, professor? É bem fácil. Basta você saber a lógica disso. Por exemplo, o 25 vai ser dado pela multiplicação do 5 vezes 5. Eles vão se multiplicar, certo? E esse resultado você soma com o resto. Tudo bem? Então, esse é o chamado algoritmo da divisão. Então, vamos lá. O algoritmo da divisão vai ser o dividendo. Dividendo. Ele vai ser igual a quem? Ao divisor vezes o quociente. Divisor vezes o quociente. Tudo isso somado ao resto. Então, ó, vamos fazer aqui na anotação que a gente usou. Ó. Dividendo, chamei de P, né? É porque a gente usa muito em polinômios esse Pzinho. Então, ó, Pzinho, mas se você quiser chamar um Dzão maiúsculo, aí você chama. Beleza? Então, ó, Pzinho vai ser igual a quem? Quem é o divisor? O Dzinho. Então, ó, Dzinho. Vezes quem é o quociente? Qzinho. Mais o resto. O resto eu vou chamar de R. Então, esse é o algoritmo. Ó. Essa é a lógica da divisão. Beleza? Professor, e como é que eu sei até quando eu posso ir na divisão? OBS. E essa OBS, às vezes, costuma cair em concursos públicos. Então, o maior resto possível, ele vai ter uma relação aqui, ó, com o divisor. Vamos colocar aqui, vamos pegar exemplos. Deixa eu colocar logo exemplos e eu coloco a observação para vocês entenderem. Deixa eu pegar 20 dividido por 4. 21 dividido por 4, 22 dividido por 4, 23 dividido por 4. Vamos lá. Melhora esse 1 aqui. Se liguem, é bem fácil a lógica, certo? Vamos ver o resto de cada um desses elementos. E a gente vai ver o resto do 24. Tudo bem? Então, ó. 20 dividido por 4, nós já sabemos que é quanto? Quantos 4 cabem no 20? Bem fácil, a gente sabe que é 5. Então, 5 e o resto é 0. Beleza? Até aí tudo bem? Acompanhe o raciocínio. 21 dividido por 4 vai dar quanto? Os mesmos 5. A diferença agora é que o resto vai ser igual a 1. Beleza? O 22, vamos dividir por 4, vai dar quanto? 22 dividido por 4, ó, 5. 4 vezes 5, 20. E falta quanto para chegar ao 22? Ó, 2. O resto
é 2. Beleza? Então, ó, estou multiplicando. Ó, 4 vezes 5, 20. Então, o resto foi 0. Não preciso somar. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. 4 vezes 5, 20. Mais 2, ó, 22. O 23 vai ser quanto? 23 dividido por 4 é quanto? 5. Do mesmo jeito. 4 vezes 5, 20. Para 23, faltam 3. Então, vamos agora para o próximo número aqui, ó. 23, o próximo seria o 24. Beleza? Dividido por 4. 24 dividido por 4 vai ser igual a quanto? 6. É só saber da tabuada. E o resto, ó, 0. Pessoal, duas observações para vocês perceberem aqui, ó. A cada 4 números, um deles é múltiplo de quem? Do 4. Beleza? Essa observação é muito comum da gente utilizar mais em questões de Olimpíadas de matemática, por exemplo. Então, a cada 2 números, um é múltiplo do 2. Já parou para pensar nisso? Exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a cada 2, um é múltiplo do 2. A cada 3 números consecutivos, né? Um é múltiplo do 3. 1, 2, 3. 4, 5. 4, 5, ó, 6. Então assim vai, pessoal. Beleza? Então a cada 4 números, um deles é múltiplo de quem? De 4. Então preste atenção. Beleza? Vamos voltar aqui. O que é que vocês devem perceber? Aqui o resto estava 0, certo? Resto 1, resto 2, resto 3. E depois voltou para qual resto? 0. Porque ó, a cada 4 números, um é múltiplo de 4. Então aqui ó, reiniciou a contagem. Se vocês perceberem, prestem bem muita atenção. O maior resto que a gente conseguiu foi esse camarada aqui, ó, que foi justamente o 3. Então a observação é justamente sobre ele. Então, anotem essa observação. O maior resto possível é igual a quem? Ao divisor. Ó, se você olhar, ó, o maior resto vai ser igual ao divisor menos 1. Beleza? Divisor menos 1. Beleza? Fácil ou difícil? Fácil demais. Comentem se vocês já sabiam dessa. Então é simples, pessoal. Você ter essa noção, isso aqui vai ser muito importante. Por quê? Porque algumas questões elas falam o seguinte: determine qual o quociente, sabendo que o resto é o maior possível. Exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo, ó. Exemplo. Qual o quociente da divisão entre 20 e sei lá, 22 ou não, ficou assim não. Deixa eu ver. Qual o dividendo? É porque eu estou criando aqui, viu, pessoal? Qual o dividendo de modo ao divisor ser igual a 4? Divisor é igual a 4. O quociente é igual a 5. E ele fala assim: o resto é o maior possível. Resto maior possível. Então, o que é que você vai fazer?
Você sabe que o resto maior possível, basta você pegar o divisor e subtrair 1. Então vai ser 4 menos 1, que é 3. Beleza? E depois? Aí depois basta você utilizar o algoritmo da divisão, que é esse aqui, ó. Então, o dividendo, chamar de Dzão. Dzão vai ser igual a quem? Ao divisor vezes o quociente, 4 vezes 5, e o resto maior possível, ó, 3 mais 3. Vai ser 20 mais 3, vai ser 23. Algumas questões abordam esse tipo de raciocínio, beleza? É bem fácil, pessoal. Não compliquem o fácil. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham a dizer, qualquer coisa, podem ir falando, viu? Essa é a lógica. Certo? Eu vou passando então aqui. Então, pessoal, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a divisão, ela tem dois tipos. Divisão, tipos de divisão. Tipos de divisão. Quais são os dois tipos? É bem fácil. Se o resto for igual a zero, essa divisão é tida como exata. É uma divisão exata. Se o resto for diferente de zero, ela é chamada de não exata. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Isso aí todo mundo já sabia. Beleza? Bom, pessoal, então qual a importância? A importância disso, a gente fez esse panorama geral, já entende o que é dividendo, divisor, quociente e resto, né? Já viu mais ou menos o porquê que o ser humano teve a necessidade de focar na divisão, né? Também serve também, serviu tanto para organização das coisas, né? Quanto para divisão dos elementos, por exemplo, de mercadorias, coisas do tipo. Tudo bem? Então, pessoal, e agora? O que é que vem pela frente? É simples. A gente precisa entender as propriedades da divisão. Por quê? Porque com essas propriedades a gente vai calcular muito mais rápido algumas operações, beleza? É esse tipo de propriedade, é esse tipo de conhecimento que vai fazer com que você salte nos cálculos, faça muito mais rápido e com a mesma segurança, tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o meu papel, beleza? Então, ó, o que é que nós vamos ter? Vamos lá. Propriedades da divisão. Propriedades da divisão. Nós temos o seguinte, ó, nas propriedades da divisão. Primeira propriedade. Vou colocar, ó, P1 em vermelho. Primeira propriedade é a propriedade do fechamento. Fechamento. Como assim, professor? O que é que quer dizer isso? Pessoal, é bem simples. A gente já viu lá em soma. Deixa eu colocar aqui. Revisão, né? É o rosinha, né? O de revisão. Então, ó, revisão. Vou fazer aqui. Revisão. Fechamento. Na soma. Na adição. Nós temos o quê? Nós temos, pessoal, que a propriedade de fechamento, ela dizia, se você tiver um A mais um B, o A natural e o B natural, o A mais o B será natural. Beleza? Era isso que eu queria mostrar. E aqui na divisão, a divisão vai ter esse tipo de propriedade? Não tem, pessoal. Por quê? Não tem pelo simples fato disso, ó. Não ocorre porque
Um número qualquer número dividido por zero, ele é uma indeterminação. Indeterminação. Então é isso, ó. É uma indeterminação, beleza? Você não pode jamais dividir qualquer número que seja por zero. É a lógica, professor. Como é que acontece isso? É bem simples, ó. Lógica. Qual seria a lógica disso? Vamos lá. 5, vou mostrar com um exemplo. 5 dividido por zero é igual a um determinado x. Pela nossa lógica, esse zero, quando subir multiplicando x, vai acontecer o quê? X vezes zero tem que dar 5, o que é um contrassenso, né? Isso não existe. Você multiplicar um número por zero e ele dá diferente de zero. Tranquilo? Então é por esse motivo que a propriedade do fechamento, ó, não funciona. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Avisem aí, por favor. Qualquer coisa. Tô indo no ritmo bom, tá fácil, tá difícil, tá como? Ajudem, pessoal. A gente tá aqui para se ajudar, beleza? Vamos para a segunda propriedade. Qualquer coisa, se vocês comentarem, eu tô vendo ali na outra tela. Então vamos lá, ó. Propriedade número 2. O que é que nós temos na propriedade número 2? A gente já conhece a comutativa. Vejam que eu estou colocando em vermelho, ó, os nomes. São as propriedades que elas não vão acontecer na divisão. Tudo bem? Então, relembrando a comutativa lá na adição. Era a que a gente chamava, né? Eu chamei de trocativa. Como assim? Revisão. A revisão, ó, diz o seguinte: se a gente tem A mais B, isso é a mesma coisa de B mais A. Tranquilo? Então, ó, se liga aí. O que é que a gente vai fazer? Na divisão, será que isso vai ocorrer? Não acontece. Na divisão, nós temos o seguinte, ó. Vamos fazer com exemplos. Se a gente tem 1 dividido por 2 e 2 dividido por 1, como na soma, o que é que a gente tem? A gente terá valores diferentes entre si. 1 dividido por 2, ó, é o equivalente, ó, a 0,5. E 2 dividido por 1 é equivalente a 2. Beleza? Então vejam que são números diferentes entre si. Tranquilo? Fácil. Tá entendendo? É nada? Como assim? Não? O que houve, pessoal? Comenta aí, eu vou dar uma paradinha aqui. O que houve? Essas são as propriedades da divisão, viu, João Pedro? E aí, Bruna, não tá entendendo nada, não? Pessoal, a comutativa a gente já viu, ó, na adição. A mais B é igual a B mais A. Beleza? Se você inverter a ordem, não vai ter problema nenhum com o resultado. Aqui na divisão, não. É isso que eu quero mostrar, ó. 1 dividido por 2, ele vai ser diferente de 2 dividido por 1. 1 dividido por 2 é 0,5. 2 dividido por 1 é 2. Beleza? São diferentes. Qualquer coisa vocês comentem, viu, pessoal? Tô aqui para isso, para ajudar vocês. Certo? Deixa eu colocar aqui outra. Vamos ver outra propriedade? Essa propriedade, ó, é a que a gente chama de associativa. P3 é a propriedade associativa.
O que é que diz essa propriedade associativa? É bem simples. Se a gente tem lá, ó, vamos fazer uma revisão lá de adição. Revisão associativa. O que é que a gente tem na propriedade associativa? É bem simples. Se eu tenho um número A e ele está somando com B mais C, independe da ordem que eu pego. Eu posso começar somando pelo B e C. Geralmente, a gente faz isso quando ele vai virar um 10 ou um múltiplo de 10. Fica muito mais prático. Depois somo A. Ó. Isso é a mesma coisa você somar logo A com B e, por fim, somar o C. Tudo bem? A lógica é essa. Pessoal, eu estou vendo aqui os comentários. Se liguem, eu estou dando as propriedades porque a gente vai utilizando ao longo do tempo, certo? Ao longo dessa playlist. A gente vai utilizar muito, muito, muito mesmo. Então fiquem frios que de tanto usar vai acabar entrando na cabeça de vocês. Então, ó, o que é que nós temos? Nós temos isso, que independe da ordem que você some. Na divisão, não. Na divisão, você precisa seguir uma ordem. Exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo 8 dividido por 4 dividido por 2. Então, pessoal, se liga. Dependendo da ordem que eu vou fazer essa operação, vai dar resultado diferente. E professor, é sim, ó. Aqui, ó. Se eu pegar 8 e dividir logo pelo 4 e dividir pelo 2, vai dar uma coisa. E se eu pegar o 8, dividir ó, pelo 4 dividido por 2, vai dar outra. Então, 8 dividido por 4 é quanto? 2. Dividido por 2, ó, é 1. E aqui, 8 dividido por 4 dividido por 2. Ó. Vejo que os parênteses eles vão indicar a ordem onde você tem que calcular primeiro. 4 dividido por 2 é quanto? 2. 8 dividido por 2 vai ser 4. Repare que 1 é diferente de 4. Logo, a associativa ó, também não vai fazer parte da divisão. Beleza? Vão avisando. Certo? Até aí tudo bem, né, pessoal? Comentem aí, por favor, qualquer coisa. Agora eu já vou começar as propriedades que realmente valem na divisão. P4. Qual seria essa propriedade? A propriedade do elemento neutro, que muita gente acha muito fácil, mas não sabe usar direito para facilitar as contas. Elemento neutro. Então, o elemento neutro da divisão é o número 1, certo? Eita. O elemento neutro da divisão é igual a 1. Opa. É igual a 1. Beleza? Então, como assim, professor? Caiu aqui o negócio. É bem simples, ó. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver. Um número qualquer. Você pega e divide por 1. Vai resultar quem? No próprio número. É bem fácil. Então, exemplo. Deixa eu ver. 5 dividido por 1 vai dar quanto? 5. 10 dividido por 1 vai dar quanto? 10. Beleza? Tudo bem, pessoal? Fácil, né? Aí,
Então, ó, se liga, mas muitos de vocês acabam não forçando o uso dessa propriedade. Deixa eu colocar aqui. Você pode forçar o aparecimento do 1 no denominador. Como assim? Exemplo, vamos lá. 5 dividido por 0,2. O que é que você pode fazer? Você pode forçar o aparecimento dessa propriedade aqui, ó. Beleza? 0,2 é o equivalente a 20 centavos. Quantas quantidades de 20 centavos eu tenho que ter para chegar em R$1? É bem simples. Eu preciso de 5 quantidades. Só que esse 5 em vermelho ele não existe. Você tem que fazer o quê? Tem que anulá-lo, ó. Isso aqui a gente já aprendeu. A gente já aprendeu lá na aula de multiplicação que esse aqui, ó, 5 dividido por 5 é a mesma coisa do 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então a gente só está dando uma melhorada aqui no aspecto para a gente calcular de cabeça, ó. 5 vezes 5, 25. 0,2 vezes 5 é 1, que vai resultar, ó, em 25. Beleza? Fácil, né? Então, ó, qualquer coisa podem perguntar. Deixa eu ir pegando aqui que caiu. Tranquilo? Então, ó, vamos ver agora outra propriedade bastante importante e que essa aqui agora, ó, anota até aí uma observação. Essa é importantíssima para vocês, porque muitos de vocês não a utilizam corretamente. Então, ó, P5, né? P5 é a propriedade, ó, distributiva. O que é que nós temos nessa propriedade distributiva? É simples, pessoal, fácil. Sejam 3 números A, B e C, né? A, B e C. Vou colocar pertence aos naturais. O C é o único que tem que ser diferente de 0, beleza? O que é que nós vamos ter? É bem fácil, ó. Se nós temos um A, um número qualquer, mais um número B, dividido pelo C, tudo bem? O que é que a gente vai ter? Como aqui tem um mais, ó, ou se fosse um menos, tanto faz, você não pode só dividir um deles pelo C, você tem que dividir os dois, beleza? Então, isso aqui vai resultar, ó, em A dividido por C, mais quem? O B dividido por C, beleza? É só isso. Pessoal, não se esqueçam, quando tiver uma soma ou uma subtração, vamos colocar aqui uma subtração, e dividido pelo número, ó, o que é que você faz? Tem que dividir os dois, ó, A sobre C menos B sobre C, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui bem fácil, usando essa metodologia, certo? Exemplo 1. Vamos fazer aqui, sei lá, 5x mais 6 dividido por 2 é igual a 13. Aqui, pessoal, nesse caso, acaba sendo mais fácil pegar esse 2 e jogar para cá. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Mas vamos aplicar o que a gente aprendeu aqui. Tudo bem? O objetivo é esse. A gente precisa, ó, não está havendo uma soma. A gente vai pegar esse camarada aqui,
divide por esse e vai pegar esse camarada aqui, divide por esse. Então, ó, 5x dividido por 2 mais 6 dividido por 2, ó, que vai dar 3, né? É igual a 13. Então, ó, 6 dividido por 2 é quem? 2. Eu falei... Opa, eu errei aqui. Que é um 2, ó. Vai dar 3. Beleza? Então, esse 3 está somando, passa para o outro lado como? Subtraindo. Então, a gente vai ter 5x sobre 2, vai ser, ó, 13 menos 3, 10. Então, pessoal, ó, se liga. Isso é a aplicação das propriedades, ó, que a gente já está vendo. Tá vendo que o 5 está aqui desse lado e o 10 também está, ó, na parte de cima. Então, a gente já aprendeu lá no vídeo de multiplicação que a gente já pode simplificar eles dois, ó. Então, você simplifica aqui, ó, 1 e aqui 2. O 2 aqui está dividindo, passa como? Multiplicando. Então, o x, 1 vezes x, ó, é x. 2 vezes 2, 4. Então, ó, morreu. Beleza? Então, ó, 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. 10 mais 3, 13. Tá certo. Beleza? Deixa eu dar outro exemplo de como vocês podem interpretar o problema de uma forma diferente. Vamos pegar aqui um chocolate. Beleza? Exemplo 2. O exemplo do chocolate. Então, ó, vamos pegar João Pedro Galeguinho, ó, comprou um chocolate desse formato. Foi lá nas lojas americanas, né, ó. 2, 3. Tem 5 colunas e ele tem 3 linhas, ó. Tudo bem? Então, ao todo, ele vai ter quantos elementos, quantos bloquinhos desses, ó? Você vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vezes quanto? 1, 2, 3. Então, tem 15 elementos, certo? 15 bloquinhos. O que é que vai acontecer? O João Pedro, ele quer comer 4 unidades. Então, ele vai tirar, ó, essas 4 aqui. Deixa eu escurecer mais para sair no vídeo. Pronto, agora tá. Não, vamos supor que ele comeu 5, na verdade. Beleza? O que é que nós vamos ter? Vocês têm que ter em mente, ó, que o que ele comeu foi, ó, 5 de quantas? De 15, ó, do todo. Tudo bem? E os que ele não comeu foram quantos que sobraram, ó? 3 vezes 3, ou 3 vezes 3, ó, 9 mais 1, 10. 10 sobre 15. Repare que os dois estão sobre 15, certo? Se você somar, vai ficar, ó, 5 mais 10, 15. Sobre 15 gera o 1 que ele tinha inicialmente. Então, vocês têm que ter muito cuidado nisso. Essa distributiva, ó, você vai precisar, ó, aqui quebrar, né? Meio que aqui já foi quebrado. Mas, ó, você poderia quebrar nela, ó. 5 mais 10. Ó, 15 dividido por 15. Ó. Você pode quebrar o 5 sobre 15 e o 10 dividido por 15. Deu para sacar aí? Isso é importante, viu, pessoal? Essa aplicação aqui, ó, o que é que muita gente faz? Erros comuns. Erros comuns nos meus alunos, né? Que eu venho monitorando há 4, 5 anos. Quais são os erros mais comuns? Os erros mais comuns são o seguinte. Tem aqui uma divisão. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 8. Dividido, ó, por 8. O que é que acontece? Quando está dividindo, e aqui todos são multiplicações,
você pode eliminar esse elemento de baixo e esse de cima, beleza? E você calcularia aqui, ó, bem fácil. Formem sempre 10, ó. 5 vezes 2, 10, com 3, 30. Beleza? Essa é a dica, certo? Como a maioria das operações vai ser de multiplicação, aí quando chega uma soma, o aluno erra. Se fosse assim, ó, 5 mais 3 mais 4 mais 4 mais, sei lá, 7 mais 1. Tudo isso dividido pelos mesmos 8. O que é que nós temos? Nós já temos aqui, ó, a operação de soma. Então, ó, vai ficar 8 mais 8 mais 8 dividido por 8. Vai ser quanto? 3 vezes 8, ó, 24 dividido por 8, ó. 3 vezes 24 dividido por 8. Aí você consegue... desculpa, pessoal. 3 vezes 8, né? Você conseguiria fragmentar aqui, ó. 8 sobre 8, mais 8 sobre 8, mais 8 sobre 8. Tudo bem? Então, ó, 3 vezes o número 8, que ele se anula, né? Vai dar o próprio 3. E se você notar aqui, ó, 8 dividido por 8 é 1. Mais 1, mais 1, vai gerar os 3 que você tem aqui, ó. É a mesma coisa, beleza? Estão entendendo aí? Então, essa talvez seja uma das propriedades mais importantes que eu considero aqui para a parte de divisão. Tudo bem? Então, ó, qualquer coisa, qualquer dúvida, avisem, certo? Deixa eu enumerar aqui rapidinho. Número 5. E por fim, ó, vamos ver as 3 últimas propriedades, certo? São propriedades mais simples, mas também de grande interesse prático. A gente viu a propriedade P5, vamos para a P6. A P6, pessoal, é a propriedade do cancelamento. Estão vendo que a boa parte dessas propriedades eu já repeti anteriormente, já falei anteriormente. Então, a propriedade do cancelamento ela é bem simples. Sejam 3 números A, B... A e B pertencem aos naturais, né? Mas pode ser qualquer outro. E o C, ele pertence aos naturais diferentes de zero. Ó. Não pode ser zero o C. Então, o que é que a gente tem? A gente tem, ó, o número A que está inicialmente dividido pelo número C e o número B que está inicialmente dividido pelo número C. O que é que a gente pode fazer? Pode simplificar, ó, aqui, ó, resultando em A igual a B. É bem fácil, certo? Então, ó, vamos botar um exemplo aqui. Se a gente sabe que 5x mais 7 dividido por 8 é igual a 12 dividido por 8, isso significa, ó, a gente pode cortar aqui, ó, 8 com 8, vai sobrar quem? 5x mais 7 é igual a 12. Então, 5x vai ser 12 menos 7, ó, 5. X é igual a quem? 5 dividido por 5, que é igual a 1. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fácil ou difícil? Fácil demais, né? Até aí. Vamos para a próxima propriedade, que é a chamada propriedade dividida, entre aspas, né? P7. Então, ó, vou botar entre aspas, dividida. Essa propriedade, pessoal, ela é o oposto, o inverso dessa anterior, beleza? A gente já tem aqui, ó,
A dividido por C e B dividido por C, a gente sabe, é só cortar, eliminar, né? Chegou que A igual a B. Nessa dividida, a gente vai sair daqui do A igual a B e chegar a essa situação. É muito importante quando você manipula os números para facilitar seus cálculos. Então, ó, o que é que nós vamos ter? Nós temos que A inicialmente é igual a B. Então, ó, se a gente pegar e dividir, ó, se a gente dividir aqui por C, a igualdade é mantida, desde que C seja diferente de zero, ó. C tem que ser diferente de zero. Beleza, pessoal? Fácil, né? Aí, qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Não deixa de perguntar, não. Então, esse aqui é um artifício também que a gente utiliza muito, com muita frequência, certo? Você tinha uma igualdade e você acabou dividindo os dois lados da igualdade pelo mesmo valor, já para facilitar seu trabalho, certo? Isso é muito comum a gente fazer, tudo bem? Então, exemplo. Deixa eu ver. Basicamente aquilo que a gente fez. A gente pode manipular os números. Deixa eu ver. 4 dividido por 25. Então, ó, eu vou dividir o 25 por 4, para gerar um 100 aqui embaixo, ó, por 4. Então, ó, vou dividir o 25 por 4. Como eu estou colocando aqui, é como se eu tivesse colocado aqui embaixo, certo? Aí você vai inverter o múltiplo, já vem direto aqui. Tudo bem? Vai inverter essa fração, na verdade. Só que esse 4, teoricamente, ele não existe. De jeito nenhum. O que é que eu preciso fazer? Tenho que gerar um 4 aqui. Com esse 4 gerado, apareceu, ó, ficou um 1, que é o elemento neutro. Então, ó, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. 4 vezes 4, 16. 25 vezes 4, 100. Então, vai dar 0,16. Beleza? Com isso a gente finaliza, ó, essa propriedade. Tudo bem? Falta uma última. É a propriedade bem simples e também bem prática. Anulação. O que diz essa propriedade da anulação? Diz o seguinte. Você pegar qualquer número diferente de zero, né? O que vai acontecer? Se você pegar o zero e dividir por esse número, vai resultar no próprio zero. Essa é uma das propriedades, certo? Zero dividido por qualquer número. Lembrando que esse qualquer número tem que ser diferente de zero, né? Se o A for igual a zero, a gente vai ter uma indeterminação. Beleza? Então, ó, qualquer número dividido, se o zero for ser dividido por qualquer outro número diferente do zero, vai resultar no número zero. Então, isso agiliza também demais. Beleza? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, podem mandar pelo Instagram, né? É o @prof.tiago com H, Tiago José, né? No caso. Vocês podem falar por aqui, pelos comentários, podem mandar pelo WhatsApp, beleza? Que a gente tá aí para se ajudar, tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Realmente, pessoal, essa aula é um pouco assim mais desgastante, porque é só propriedade. E o vídeo já está ficando bem longo. Então, mas não se preocupem que a gente vai praticar bem muito depois nas contas. Volta lá para a propriedade de divisão. O importante é que você saiba dessas propriedades, beleza?
Não se preocupa que aqui na descrição do vídeo eu vou colocar as propriedades separadas pelo tempo, beleza? Que nem eu estou fazendo nas legendas dos vídeos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí, dá uma curtida, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Se possível, manda para os seus amigos, se esse conteúdo for útil para você e você acha que é útil para o seu amigo. E é isso. Faça o seu melhor. Beleza? Qualquer dúvida, tamo aí junto. Então eu tô indo nessa. Valeu, pessoal. Tchau.